Oi pessoal, bom dia. Como vocês estão? Hum? Espero que estejam bem. Hoje eu quero falar com vocês um assunto que foge um pouco do que eu tenho postado, né? Mais ou menos foge, né? Eu queria falar para vocês sobre a situação que a gente está enfrentando. Eu, com 48 anos, nunca vi um negócio desse que está acontecendo no Brasil e no mundo. Essa onda de ódio, de vingança, de discriminação, de polaridade, sabe? Isso tem me incomodado demais. E eu vou falar pra vocês, eu não sou política, não é essa a minha intenção, nem um pouco. Mas eu nunca tinha pensado sobre a importância de... Bom, eu nunca achei que isso ia acontecer, né? Mas o mundo tá tão degradante. O Brasil tá passando por uma situação que, assim, é lamentável, sabe? E quem acompanha aí o meu Instagram vê que eu posto bastante coisa sobre política nacional, né? E, assim, o que eu queria falar pra vocês é que a gente tem que lutar pelos nossos princípios e valores. E o valor da pátria, da família e de Deus, ninguém pode tirar isso de nós. Isso é importante pra gente viver, pra gente crer, pra gente ter esperança no amanhã. Eu tenho visto coisas na internet que tô ficando horrorizada, que realmente você procura em jornais, esses jornais aí da empresa, da TV aberta, que não mostra para nós a verdadeira realidade. E eu comecei a procurar vídeos e programas que me mostram os dois lados da coisa, né? Porque como nós estamos polarizados e a gente não tem muita opção de um outro meio, assim, ou você é o X ou você é Y. Mas eu acho que é importante a gente refletir, pesquisar, porque eu nunca fiz isso, gente, nunca fiz isso. Mas a minha sensibilidade de lutar, assim, de ter a vontade de que as pessoas sejam felizes, de que as pessoas possam ter liberdade religiosa, sabe? Do cristianismo, de seguir o que Jesus pede, você poder ir numa igreja, frequentar, sabe? Fazer as suas orações e poder escolher aonde você se sente melhor. E eu tô sentindo que, assim, esse meu direito tá querendo ser cerceado de mim, sabe? Tirado de mim, tomado de mim. E você vê aí no mundo religiosos sendo perseguidos. E no Brasil, gente, no Brasil, tem gente atacando o templo, tem gente atacando a igreja. Nunca eu imaginei que eu ia viver um negócio desse. Mas a questão
de amar o seu país, amar a sua nação. O povo brasileiro, eu nunca viajei para fora, né? Mas tenho contatos de pessoas que moram em outros países, amigos e tal. E eles falam que, assim, essa energia, essa coisa que o brasileiro tem, né? A gente é acalorado, a gente é receptivo, a gente é agradável. Apesar de todas as dificuldades que nós passamos no país, nós somos um povo feliz, um povo acolhedor. Então, nossa imagem é isso. É realmente o país do futebol, o país do churrasco, o país da festa, o país de se reunir com vizinhos, bater papo com os amigos. E de repente, e a gente pode falar de tudo. Não tem uma regra, tipo, você não pode falar disso. Não pode falar daquilo. Não, o Brasil não é assim. Eu quero ter a minha liberdade, como eu estou fazendo agora, de falar sobre depressão, tratamento, as questões de hospitais, clínicas, com problemas mentais, né? O direito à saúde. Eu quero poder elogiar, eu quero poder criticar, eu quero poder dar sugestões, enfim. Mas o que mais tá me chocando é ver universitários, jovens, com essa coisa do ódio de celebrar a morte de um indivíduo. Gente, por mais que você não goste ou que você não se identifica com a pessoa, isso não é isso que Cristo ensinou para nós. A gente não tem o direito de desejar a morte de ninguém. Seja qualquer pessoa, a pessoa que fala coisas que você gosta de ouvir, que concorda com você, ou pessoas que não concordam. A gente tem essa liberdade, a liberdade do diálogo, do debate, sabe? E eu tô vendo essa geração aí, essa galera de universidade, uns professor, médico, pessoas que a gente pensa assim, são mais esclarecidas que eu, por exemplo, né? Desejando morte para quem não pensa como eles. Meu Deus, que mundo a gente tá. Gente, Jesus, ele conversava, ele evangelizava pessoas, desde as pessoas que eram excluídas pela sociedade, pessoas marginalizadas, pessoas na época, né, das doenças, os doentes com doenças contagiosas. Ele pregava para essas pessoas e convertia essas pessoas, ele tocava nelas. E desde esses até os mestres da lei, os sacerdotes, o cobrador de impostos. Então, Jesus pregava a mesma coisa para todos. Então, quem somos nós para ficarmos classificando ou julgando o comportamento das pessoas, o que elas defendem ou o que elas não defendem? Então, assim, muita crueldade, sabe? Acho que eu não sei, eu sinto vontade de manifestar, de mostrar minha indignação,
Mas, ao mesmo tempo, eu tenho aquela coisa assim, será que vai adiantar? Eu sou só uma pessoa. Mas eu tenho refletido sobre isso. Eu acho que está na hora da gente do bem. Nós que confiamos em Deus, que amamos a nossa família, que amamos o nosso próximo. A gente tem que abrir a nossa mente e esquecer, sabe? Lula, Bolsonaro. A gente tem que pensar em nós. O que é melhor para mim? E aí, dar uma olhada na questão do que está acontecendo no mundo e nós tirarmos a nossa conclusão. Qual a bandeira que eu quero seguir? A bandeira do amor, a bandeira da família, a bandeira da liberdade, ou eu quero, me abster. Dessas. Deixa eu falar que quer matar, deixa eu falar que desejar o mal, deixa as universidades fazerem o que querem. Não, gente. Pensa. Esqueça partidos políticos, esqueçam, como eu vou dizer, porque se eu penso em liberdade, se eu penso nos princípios cristãos, se eu penso nos valores que eu quero dar para minha família, para os meus filhos, o que você recebeu dos seus pais, quais foram os valores. Família é um processo. Família, como eu sempre falo, cada um é indivíduo, cada um tem a sua história, cada um tem o direito de aprimorar aquilo que aprendeu em casa, mas os princípios básicos que um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um tio, uma tia, um primo, uma prima, da onde a gente veio? Quais são esses princípios que nos ensinaram? Então, assim, a gente se desenvolve baseado nisso. Aí, por que chega um tempo que a gente se deixa dominar, se deixa ser influenciado pelo mundo? Um mundo de ódio, um mundo... Então, assim, antes de levantar a sua bandeira, pense no que você quer para você e para os seus filhos. Que país você quer, né? Aí depois a gente pensa na questão econômica, aí depois a gente pensa na educação, na saúde, enfim, nas outras coisas. Mas agora, neste momento, o Brasil e o mundo tá vivendo uma crise de ódio. Ódio pelo nosso irmão. Ódio por pensar diferente. Ninguém pode pensar diferente da gente, porque aí já... que morra, quero dar um tiro na tua cabeça, quero te dar um tiro na cara. O que fizeram com aquele moço lá dos Estados Unidos, Charlie Kirk, né? Aquilo foi demonstração total, assim, o ápice do que nós estamos vivendo. Do ódio, da falta de empatia, da falta de amor ao próximo, da falta de respeito.
Então, antes de você... Porque nós dependemos da política, né? Para mudar tudo isso que eu falei para vocês que deixa para depois, né? Mas a gente só tem uma forma de fazer isso, infelizmente. Ou lutar sozinho, ou lutar junto. Quem luta junto consegue ter mais força. Então vamos defender um país, um mundo de paz, de amor, um país de segurança, um país que a gente possa ficar tranquilo quando seu filho sai de casa, quando uma criança vai brincar na rua, sei lá, coisas básicas que nesse momento não tá dando. A gente não consegue confiar em ninguém mais, gente. Você não sabe se teu vizinho vai te matar por causa da tua opinião. Você não sabe se teu amigo ou um desconhecido vai chegar para destruir a tua família. E é isso que eu penso. Eu não sou bolsonarista, mas eu comecei a estudar muito, pesquisar muito sobre a evolução dos discursos, né, do Lula. E como ele tem o poder de manipular a nossa mente. E principalmente da classe mais baixa, das pessoas que não têm oportunidade de trabalho, da educação de qualidade, muitas vezes sem princípios, sem valores. E aí já tem aquela história, né? Não dá ao peixe. Ensina como pescar. Dá oportunidade para as pessoas terem dignidade, terem emprego, batalhar pelo aquilo que elas querem. Então é só um desabafo meu mesmo, de que do momento que nós estamos vivendo, a importância da gente pensar, analisar, sabe? E maldito o homem que confia no homem, né? Então eu pedi muito, orar muito para Deus, para que ilumine o nosso país, para que ilumine a humanidade, que reine a paz, que reine os conceitos que Jesus nos ensina, sabe? Então, pensa no seu próximo, pensa em você, na sua família. Talvez a gente não consiga mudar o mundo, a gente é uma sementinha de mostarda, né? Quando Jesus fala no Evangelho da pequenez da sementinha de mostarda, que ele compara com a nossa fé, mas que essa sementinha, se a gente cultivar, se a gente cuidar, ela fica fica uma árvore maravilhosa, grande, bonita. Então, vamos pensar nos nossos conceitos, tá? Fica a dica aí. Que Deus abençoe vocês. Peça muito para Jesus iluminar o seu pensamento, o que é certo, o que é errado, as suas atitudes, os seus comentários, os seus diálogos. Sempre tenta refletir, como eu estou fazendo agora. Sou iniciante nisso tudo, mas eu tô no momento que eu tô
buscando informações reais. Eu tô interessada no que está acontecendo no meu país, na minha cidade, no meu estado, no mundo inteiro. Eu tô interessada porque eu tenho os princípios, graças a Deus, eu sigo os princípios, os ensinamentos do meu Senhor. Então, a partir daí, eu comecei a pensar, poxa, o que Jesus faria se ele tivesse que falar com essas pessoas, tocar o coração delas? E eu peço e creio que eu quero seguir o caminho de Jesus, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho do amor ao próximo, nada de ódio. Jesus nos ensina a perdoar, a acolher, a ter caridade, humildade. É isso que eu defendo. Então, acho que em vez de nós sermos uma formiguinha solitária, a gente tem que ser um formigueiro, sabe? A gente tem que tentar. Jesus foi um homem que sofreu, nossa, não se compara a dor, né? De nenhum humano pelo nosso Senhor, né? Jesus, o que ele sofreu, mas ele foi até o fim, defendendo, evangelizando, trazendo palavras de amor até o fim da vida dele. E ele não mediu consequências e foi crucificado, né? Então, assim, só uma dica. Se não gostarem desse vídeo, que não tem nada a ver com o que eu costumo publicar, simplesmente esqueça. Mas se despertar em você uma vontadezinha de saber como é que anda as coisas no Brasil, no mundo, mas as coisas reais, fontes reais, para um pouquinho, analisa, vê o que o teu coração tá falando pra você, que lado você tá, o que você defende, né? Um beijo. Fiquem com Deus. Bom dia. Isso é só uma reflexão, tá bom? Paz do Senhor, paz de Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês e um ótimo dia. Tchau.